E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar do fantástico álbum History do Michael Jackson. Eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre esse disco e a gente já precisa, assim, pensar que, sim, esse vídeo não vai ser tão longo quanto os outros porque a era History, ela tem coisas que a gente tem que contar mais pausadamente, tá? Então eu vou tentar fazer um vídeo mais enxuto aqui pra vocês poderem assistir. Se você gosta do Michael Jackson, não é inscrito no meu canal, quero te convidar para você se inscrever, para você vir fazer parte da comunidade. Vai ser muito joia ter você aqui com a gente. Sugere aí depois temas relacionados ao Michael, que vai ser muito bom saber o que você acha dele e de outras coisas que você tem curiosidade de saber, tá bom? Bom, pra gente poder começar a falar do álbum History, eu acho interessante a gente voltar lá em 1994 primeiro. Por quê? Primeiramente, a gente tem que lembrar que o álbum History, gente, ele foi planejado para ser uma coletânea. E tem coisas que acontecem na vida de um artista. E o álbum History, de certa forma, ele foi um álbum que ele começou a nascer pro Michael, entende? Ele foi um álbum que ele tinha, assim, nenhum intuito de existir naquele momento, mas a produção da coletânea fez o Michael ter vontade de revisar algumas coisas e criar um novo álbum. Primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte, que quando tudo foi planejado para ser uma coletânea, isso lá em Los Angeles, tá? Teve um terremoto. Na época que aconteceu o terremoto, o Michael ficou com medo, então ele resolveu mudar de cidade para poder executar o projeto. Assim ele foi para Nova York. E os produtores que estavam trabalhando com ele também foram para Nova York por causa disso. Assim eles começaram a produzir essa coletânea, né? E no caso remasterizava as faixas, faziam outras versões, isso e aquilo, para poder fazer realmente uma coletânea legal e que também teria algumas faixas inéditas, né? Assim o Michael, no meio já, assim, tipo, meio que do projeto começando a tomar forma, ele foi no estúdio e falou, bom, gente, vamos revisar algumas músicas que a gente tem. Assim o Michael fez Stranger in Moscow, que foi a primeira música concebida do History, né? Essa música é interessante pra gente poder falar dela, é que ela é uma faixa bem R&B, né? Ela é muito com aquela característica dos anos 90, ela tem aquela cara marcante dos anos 90. E é maravilhoso a gente pensar que tipo uma música daquela entraria no repertório do álbum do Michael, vindo de uma fase que ele foi tão forte em ter uma raiz dele, né? Que era a era do New Jack Swing. Então, ele já se aventurou numa coisa completamente oposta ao que ele ofereceu no álbum Dangerous. Então isso a gente já começa a pensar que ele queria tomar um diferente rumo aí. Assim, ele também revisou algumas outtakes do álbum Dangerous, que foi o álbum anterior dele, e ele resolveu trazer They Don't Care About Us e Earth Song. Particularmente, eu acho que Earth Song é uma das melhores baladas do Michael. Todas as vozes dele, como foi produzido aquilo ali, aquilo precisava ser lançado. É uma música muito verdadeira, é uma música que ela precisa sair, né? Assim como They Don't Care About Us. É uma música que tem um conteúdo político e que precisa sair. Entende? É uma coisa que as pessoas precisam ouvir e entender que aquilo precisa ser falado. O Michael começou a produção das músicas e resolveu transformar tudo mesmo num álbum, porque as coisas estavam tomando cada vez mais forma. Até o próprio Jimmy Jam, né, que são os produtores da Janet, né, dos trabalhos anteriores da Janet, eles também foram solicitados para trazer músicas para esse novo álbum que o Michael estava criando. Assim, eles trouxeram músicas, enfim. O Michael chegou na ideia, né, já tinha essa ideia na verdade de título, porque History já era o que ele queria como título. Só que o que acontece? O History é muito mais abrangente do que a gente imagina. Por quê? Lendo a palavra por si, History, significa história, né? Agora, lendo pelo contexto que é escrito, é His Story, ou seja, a história dele. Então é um álbum que fala do Michael Jackson como artista, né, como ato político, com coisas que ele precisa falar e ele precisa debater. Por causa desse título ficou muito mais abrangente a temática que ele podia abordar naquele álbum. Isso é uma coisa muito legal, gente. Por quê?
Porque muitas vezes a gente fica com aquela coisa de tipo, ah, a temática do álbum ela faz o álbum ficar mais coeso e assim, assado. E não, o History não é um álbum diretamente coeso do Michael. Ele possui várias coisas elementadas dentro da temática que foi criada. Vocês conseguem ouvir músicas tanto eletrônicas, quanto músicas mais orgânicas, quanto músicas no R&B. Vocês literalmente têm uma viagem por um livro de história, né? Porque é aquilo, history, né? Present, past, future. Então tem tudo assim, tem músicas do momento dele, tem músicas do passado dele e tem músicas que refletem ele no futuro como artista. Então tudo isso formou um conceito muito bom utilizando a própria coletânea. Talvez vocês não saibam disso, mas o History, né, por ser um álbum de estúdio barra coletânea, ele foi a coletânea mais vendida de todos os tempos, né? O feedback de vendas dele foi muito bom. E, lógico, a promoção do disco History foi também uma coisa megalomaníaca. Eu acho que essa, inclusive, é a parte mais interessante da era History, porque a era History, ela ficou muito marcada pelas propagandas completamente gigantescas que foram criadas. As ações que foram feitas para poder divulgar esse álbum tiveram um efeito não somente comercial, mas também um efeito de mudar a forma com que um artista vendia discos. Vale a gente lembrar que essa mega campanha que foi criada pela Sony Music para divulgar o álbum History teve o intuito, primeiramente, de fazer com que o Michael fosse reposicionado e restabelecido na indústria depois de todas as acusações que aconteceram em 1993 com ele, tá? Assim, mostrando mais uma vez o que ele realmente era e focando no melhor dele como artista, que afinal de contas era o certo a se fazer. Pra vocês terem uma ideia, foram gastos de publicidade 30 milhões de dólares naquela época para poder fazer o lançamento desse álbum barra coletânea, tá? Então, realmente, o apelo para se fazer um retorno do Michael Jackson e reestabelecer ele como artista e marcar pelo que ele era de melhor como artista, estava em pauta de uma forma que nunca teve tão importante antes para a gravadora de se fazer. A gente pega no History coisas muito fortes, né? Como eu disse, They Don't Care About Us falando sobre a discriminação, Tabloid Junkie sobre a manipulação midiática, que é uma coisa que não só acontecia com Michael Jackson, né? Afinal de contas, aquelas notícias absurdas sobre ele sempre circulavam ali. E aquela história da câmara de gás, aquela história dele ter despigmentado a pele, sendo que ele tinha vitiligo, enfim. Todas essas coisas ele usou o Tabloid Junkie para fazer uma crítica a essas manipulações que muitas vezes as pessoas acreditavam que eram reais, mas na verdade era somente feita para poder fazer com que o tabloide vendesse. Também teve músicas criticando materialismo e corrupção, como Money e DS, e óbvio, o Michael também na parte mais, como eu vou dizer assim, emocional do álbum, falando de Earth Song, uma música literalmente sobre o bem do planeta, né? Sobre cuidar do planeta, né? Então, é de longe um disco pra você pensar que é um fracasso só por ter várias coisas misturadas, mas não, o disco ele é um sucesso gigante, não somente pela questão das faixas, no quesito da importância delas, quanto também no quesito comercial que o álbum vendeu. Pra vocês terem uma ideia, o disco, gente, vendeu 20 milhões de cópias. Ele é um disco duplo, tá? Então, você conta a coletânea e o CD, né, o álbum junto, dando assim 40 milhões. É muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, o History foi o álbum mais vendido em 39 países, gente. Sim, 39 países tiveram o privilégio de ter esse álbum em primeiro lugar. Sim, o álbum também, gente, manteve a grande popularidade do Michael. O feedback foi positivo para tudo que a gravadora investiu na campanha megalomaníaca, né? Obviamente, né, gente, teve os up and downs ali durante todo esse processo, but é uma coisa normal de se acontecer quando você espera de um grande artista. Muitas pessoas, por causa do quesito da coesão do álbum, eles subestimam o álbum, sabe? Eles subestimam mesmo porque eles acham que o álbum não preenche o requisito já que ele tem uma coletânea
em conjunto, mas analisando pela ótica da importância política do álbum e também do tema abrangente, o Michael conseguiu preencher sim o requisito de entregar um álbum muito foda. E o History é foda, gente. Quando você analisa a campanha comercial que eu tava dizendo que foi multimilionária, a gente tem a possibilidade de ter uma visão muito maior ainda da importância do Michael Jackson como artista. Não é somente músicas, mas também a força do ícone. A ideia, gente, a campanha de lançamento do álbum envolveu erguer estátuas. Sim, tiveram alguns teasers que foram lançados, eu vou colocar o teaser pra vocês assistirem, ele é lindo. Mostra o Michael, acredito eu, na forma mais bonita que ele já esteve, tá? E não somente isso, gente, as estátuas que foram erguidas na Europa e em alguns outros locais para poder divulgar o álbum foram sim obras muito incríveis e marcantes na divulgação do disco que fizeram sim, gente, a diferença dentro da criação do álbum e de fazer o álbum ter mais valor. Agora eu pergunto pra vocês, como vocês interpretam o disco History? Vocês acham realmente que ele é subestimado pelos fãs? Ou vocês acham que realmente a polêmica naquela época já abalou e fez com que o álbum não tivesse o desempenho tão esperado depois? Conta pra mim que eu quero saber o que vocês acham, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo nosso aí.